Olá, tudo bem? O tema de hoje é lindo, é maravilhoso. Você vai hoje perceber, mais do que nunca, o grande amor de Deus por você, por sua família e por cada um de nós. Um dos estudos passados, um dos estudos iniciais desta série Futuro com Esperança, eu falei sobre Apocalipse 17. E ali estudamos sobre uma mulher meretriz, prostituta. E vimos que mulher em profecia significa igreja. Portanto, um movimento religioso que seria usado pelo inimigo a fim de pisar nas verdades, jogando-as por terra. Mas hoje, você saberá o processo divino para a restauração da verdade. O tema de hoje trata exatamente disso, da restauração da verdade, que durante a Idade Média foi jogada por terra. A verdade sobre Deus foi pisada, sobre Jesus também, sobre o Espírito Santo também, sobre a própria Bíblia também e sobre os 10 mandamentos. Ou seja, as 5 colunas da verdade. Durante a perseguição da Santa Inquisição, que de santa só tinha o nome, porque foi uma chacina, uma coisa horrorosa, durante aquele período, as verdades bíblicas foram lançadas por terra. E até hoje, as verdades continuam por terra na vida de muitas pessoas. Porém, Deus tem um propósito lindo, extraordinário. E o plano de Deus é restaurar a verdade na vida das pessoas. E a cada dia que passa, mais pessoas, mais homens e mulheres estão se entregando a Jesus e seguindo a verdade. Por isso, convido você a pegar a Bíblia, a lição, uma caneta, um caderno, para fazer comigo o estudo de hoje. Nós vamos iniciar lendo Isaías 58, capítulo 12. O profeta Isaías diz: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Esse texto mostra que Deus tem um propósito, que Deus tem um plano, Deus tem os seus filhos, a sua igreja, o seu povo, que deveria reparar as brechas, deveria levantar os fundamentos, deveria edificar as ruínas e, finalmente, restaurar veredas, restaurar verdades. Para entendermos este tema, eu convido você a ler comigo Apocalipse 12, que é a base do estudo de hoje. Apocalipse 12 é um dos capítulos mais incríveis de toda a profecia apocalíptica. E aqui trata também de uma mulher. Assim como o capítulo 17 fala de uma mulher, o 12 também fala. Apocalipse 12, verso 1, diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Esse capítulo é extraordinário. Apocalipse apresenta para nós 2 mulheres, uma no 17 e a outra no 12. A mulher do capítulo 12 representa também uma igreja, exatamente como o 17. A igreja na Bíblia, na verdade, não é simplesmente uma denominação ali que existe apenas em um local geográfico, mas a igreja aqui é um movimento religioso mundial, tanto a igreja falsa quanto a verdadeira. E aqui no capítulo 12, essa mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, é na verdade uma revelação divina das características bíblicas da igreja verdadeira, do povo de Deus, do movimento religioso de Deus nessa terra. E nós precisamos entender detalhes desta mulher vestida do sol. E por isso eu convido você a me acompanhar em cada detalhe, em cada ponto, em cada frase de Apocalipse 12. Primeiramente, mulher significa igreja. Efésios, no livro de Efésios, nós já falamos isso em estudos anteriores, capítulo 5, verso 23, diz que mulher significa igreja. E também Apocalipse 21, versos 1 e 2. Mas a mulher estava vestida do sol. O que significa o sol? Vamos ver aqui o livro de Salmos, Salmo 84, verso 11. Porque Deus, o Senhor, é o sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Esse texto diz que Deus é o sol. Mas a pergunta é: que Deus é esse que é o sol? A resposta está em Apocalipse. Apocalipse capítulo 1 mostra que Deus é esse. Abra sua Bíblia comigo, Apocalipse capítulo 1. Nós poderemos ler do verso 9 em diante, mas não precisa ler tudo isso.
Eu vou ler com você somente a partir do versículo 12. Diz: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ouviu isso? O verso 16, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. O sol, eu quero saber quem é o sol. E o verso 17 diz: quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita e disse: não temas, eu sou o primeiro e último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Acho que ficou claro, não é? A Bíblia diz que o sol é Deus, lá nos Salmos. E aqui em Apocalipse diz que Deus é esse. É aquele que esteve morto e reviveu, aquele que morreu e ressuscitou, que tem o rosto que brilha como o sol. Quem é esse ser? Quem é esse personagem? É Jesus de Nazaré. Jesus é o sol. Quando a Bíblia diz que a mulher está vestida do sol, a Bíblia está dizendo que a igreja está revestida, iluminada por Jesus Cristo. Mas tem mais. A Bíblia diz que a mulher tinha a lua debaixo dos pés, a lua. E esta lua representa o quê? De acordo com a Bíblia, nós podemos falar um pouco mais sobre o significado desta lua. A verdade é assim, a lua brilha, mas o brilho da lua não vem dela mesma. A lua simplesmente reflete a luz do sol, não é verdade? Assim, o brilho da lua vem do sol. E se a lua reflete a luz do sol, trazendo esta ideia, esta ilustração para a Bíblia, se o sol é Jesus, o que é que na Bíblia poderia ser citado como aquilo que reflete a luz do sol, a luz de Jesus? O que na Bíblia refletia o plano da salvação de Jesus Cristo? Com certeza, era todo o sistema sacrificial do Velho Testamento. Era todo o sistema do santuário do Velho Testamento. Quando um homem cometia um pecado, ele precisava se arrepender, claro, pegar um cordeirinho, colocar a mão sobre a cabeça do cordeirinho e confessar os pecados a Deus. Assim, ele era perdoado e os seus pecados eram transferidos ao cordeiro. Aquele cordeirinho e esse sistema era uma representação de Jesus que um dia viria para morrer por nós. Jesus mais tarde seria chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Assim, o sol e a lua em Apocalipse 12 representam Jesus, tanto o sol quanto a lua. Só que, no caso, a lua representa Jesus no Velho Testamento, uma relação direta com o cordeiro e o sacrifício de animais e o santuário. E o sol é Jesus no Novo Testamento. Foi quando Jesus veio e nasceu da Virgem Maria e andou entre nós e frequentou a igreja e pregou na igreja. Por isso a mulher está vestida do sol com a lua debaixo dos pés. Isto é, aqui nós temos a igreja verdadeira, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Lua, Velho Testamento, sol, Novo Testamento. Mas o personagem central é Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso você percebe que a mulher tem sol e lua. O sol é a roupa e a lua como os sapatos. Mas a Bíblia diz mais sobre essa mulher. Voltemos para Apocalipse 12, verso 1. Aqui diz que a mulher estava com a lua debaixo dos pés, porém tinha uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Coroa é símbolo de vitória. Isso quer dizer que esta igreja seria vitoriosa. E as 12 estrelas, nós já estudamos aqui, quer dizer mensageiros, aqueles que pregam a palavra e também os anjos de Deus. Se esta mulher tem uma coroa com 12 estrelas, já fica fácil entender. São os 12 apóstolos de Cristo, os 12 seguidores de Jesus, porque eles foram como estrelas, brilharam por Cristo e com Cristo. Assim, entendemos direitinho, a mulher é a igreja, o sol, Jesus no Novo Testamento, a lua, Jesus no Velho Testamento, a coroa, vitória, e as estrelas, os 12 apóstolos. Você está diante de uma revelação surpreendente, está diante de uma revelação apocalíptica sobre a igreja verdadeira. Mas tem uma pergunta curiosa.
O que a Bíblia fala sobre esta igreja? Quais seriam as duas principais características da igreja verdadeira em Apocalipse 12? Confira comigo, Apocalipse 12, verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher. Lembre-se que dragão é Satanás e a mulher é a igreja. E foi pelejar, guerrear, lutar com os restantes da sua descendência. A descendência aqui são os membros da igreja dos últimos dias. Então, o dragão irou-se contra a igreja e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus, escute isso, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Não é incrível isso? A igreja verdadeira é aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Eu quero que você preste atenção nisso. Por isso, quero convidar você a chegar um pouquinho mais perto de mim. Você pode olhar mais no meu rosto, nos meus olhos. Sabe por que eu faço isso? Sabe por que eu digo chega mais perto? Porque quando a gente olha um no olho do outro, a gente percebe a sinceridade e a verdade que está sendo apresentada. Quando uma pessoa mente, normalmente ela não olha nos olhos, ela olha para baixo. Mas quando alguém fala a verdade, ela olha diretamente nos olhos da outra pessoa. Por isso, convido você a olhar bem aqui nos meus olhos. Aqui, meu amigo e minha amiga, está escrito qual é a igreja verdadeira. Deus usaria a sua igreja para restaurar a verdade. O diabo usaria a mulher do capítulo 17, para pisar na verdade. E Jesus usaria a igreja verdadeira de Apocalipse 12 para restaurar a verdade. Entendeu? E a igreja verdadeira é aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Isso está claro aqui. Os mandamentos de Deus são aqueles que estão em Êxodo 20, os 10 mandamentos. E o testemunho de Jesus, de acordo com Apocalipse 19, verso 10, sabe qual é? É o espírito de profecia, é o dom da profecia. Apocalipse 19, 10 diz isso. Quer ouvir? Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Amém? Então a igreja verdadeira é aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o dom da profecia, e tem o espírito da profecia, tem, na verdade, o dom de Deus para entender e interpretar a profecia e também para ensinar a verdade profética para o mundo de então. Ou seja, a Bíblia Sagrada está falando que a igreja verdadeira tem o dom da profecia e guarda os 10 mandamentos. É isso. Eu pergunto, você quer ou não quer fazer parte da igreja verdadeira? Você deseja ou não deseja fazer parte da igreja de Apocalipse 12? É claro que você deseja. Se você deseja, levanta a mão aí. Quero ver sua mão levantada. Você quer fazer parte da igreja verdadeira ou da igreja falsa? De Apocalipse 12 ou do 17? Você quer seguir a igreja que guarda os mandamentos ou aquela que pisa nos mandamentos? Que pergunta, né? Não devia nem fazer essa pergunta para você. Eu sei a sua decisão. É a mesma minha. Nós dois queremos fazer parte da igreja verdadeira, aquela que guarda os mandamentos de Deus. Esta igreja, a verdadeira, passaria por uma situação difícil. Veja o que diz Apocalipse 12, verso 6, a respeito desta igreja, da igreja verdadeira. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Ou seja, a igreja verdadeira seria perseguida por 1260 dias. Você sabe que um dia profético equivale a um ano. Então esses 1260 dias são 1260 anos. E esse período profético aparece também em Daniel 7:25, quando diz lá que o povo de Deus seria perseguido por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Os 3 tempos e meio de Daniel 7:25 são a mesma coisa que os 1260 dias proféticos de Apocalipse, que são a mesma coisa dos 42 meses de Apocalipse 13, verso 5. Ou seja, são linguagens diferentes, mas falando do mesmo período. Estamos falando da Idade Média, do período da Inquisição, da perseguição. A igreja de Apocalipse 12 foi perseguida pela igreja de Apocalipse 17. Ou seja, Satanás usou a igreja romana para perseguir a igreja verdadeira na época da perseguição da Idade Média. É isso que está dizendo Apocalipse 12, verso 6. Exatamente isso. E agora que você entendeu isso claramente, eu quero fazer uma pergunta mais a você.
Desde quando existe a igreja verdadeira? Desde quando existe o povo de Deus aqui na terra? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Você acha que a igreja verdadeira seria fundada por mim? Estabelecida por mim? Você acha que a igreja verdadeira seria estabelecida por algum desses pastores e bispos que tem por aí? Claro que não. A igreja verdadeira existe desde o começo, desde Adão e Eva. E a Bíblia é clara, por isso a mulher está vestida do sol com a lua debaixo dos pés. É assim que está escrito aqui. E hoje você está sendo convidado a fazer parte desta igreja, deste povo, deste movimento profético mundial. Deus está chamando você para tomar uma decisão e fazer parte da igreja. Para você fazer parte da igreja é preciso ser batizado, é preciso nascer de novo. Na verdade, é preciso fazer 5 coisas. Das 5 são as seguintes. Primeiro passo, estudar a Bíblia com oração. É o que você já está fazendo. Segundo passo, aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Terceiro passo, obedecer os 10 mandamentos. Quarto passo, nascer de novo através do batismo. E quinto passo, após o batismo, permanecer fiel, firme na fé, até a morte ou até a volta de Jesus. Assim, a igreja verdadeira faria um trabalho de restauração da verdade nos 4 cantos do mundo. Hoje, Deus tem seus filhos em todos os lugares desse planeta. Hoje o povo de Deus está espalhado no mundo todo. E você, meu amigo e minha amiga, está sendo convidado hoje a abrir o coração, a tomar uma decisão. Apocalipse 18, verso 4 diz: sai dela, povo meu, saia do erro, saia do caminho errado, saia da igreja errada e venha para a igreja verdadeira, venha para o caminho certo, o caminho da salvação. Se esta é a sua decisão, se este é o seu desejo, meus parabéns, glória a Deus nas alturas. Eu quero orar por você e por sua decisão. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, porque hoje estudamos sobre a restauração da verdade, a igreja verdadeira. O Senhor tem um povo na terra, um povo que tem a missão de pregar a verdade, de restaurar os princípios da Tua palavra, de ensinar as doutrinas verdadeiras e preparar pessoas para a volta de Jesus. Abençoa essa pessoa que hoje tomou a decisão junto comigo. Toma em Teus braços de amor esta pessoa, fortaleça a sua atitude de fé e que em breve esta pessoa seja batizada e possa começar uma nova vida com Jesus no coração. É em nome de Jesus que pedimos tudo isso e agradecemos. Amém.